Seja bem-vindo à aula número 7. Seja bem-vindo à aula número 7 do módulo de Branding do Arquitetura na Prática Gestão. Vocêzinho que tem aí um pouco de chateação, frustração, toda vez que você sabe que o seu cliente não chora, não sofre para pagar 15 mil reais no sofá, mas que faz um chororô danado para te pagar 3 mil no projeto, este vídeo é para você. Vamos entender um pouquinho esse processo e entender como que a gente pode contornar essa situação. Bora. Primeira coisa, um sofá é um produto. A gente faz o quê? Pega no sofá, a gente senta no sofá, a gente sente se o sofá é confortável, não é confortável. A gente cochila no sofá. A gente aproveita a chuvinha. Subir, tira a foto e posta no Instagram no sofá. A gente aproveita a chuvinha que está caindo e dorme no sofá. Enfim, tudo isso faz com que a pessoa tenha um pouco mais de sensação de valor daquilo ali que está na frente dela. Nossa, mas esse sofá é muito grande, por isso ele é caro. E aí ele não consegue entender que um projeto, ele tem um valor agregado porque ele gera trabalho ou não gera trabalho. Por quê? Porque a gente não sabe. A gente não tem, muitas vezes a gente não tem empatia para entender que lá na escola a gente aprendeu o que o médico faz, mas não aprendeu o que o arquiteto faz. Isso é um problemão pra gente. A gente é arquiteto, no caso. Por isso que é muito diferente vender um produto e vender um serviço. Na parte do produto, toda essa conversa de branding que a gente está falando já há 7 aulas é muito importante? É muito importante. Mas na parte de serviço, é importantíssimo, gente. E é muito, muito importante você conseguir comunicar esse seu branding para que aquele valor que a gente viu na aula passada, aquele valor intangível do seu trabalho, faça sentido para o seu público-alvo. Não é isso? É exatamente isso. O que acontece? O produto, ele consegue ter mais sensibilidade com o seu cliente final exatamente por conta disso. Ele está pegando, ele está sentindo, ele não está só percebendo. A diferença entre um produto e um serviço é que um usa muita sensação, o outro usa muita percepção. E nem todo mundo é perceptivo, né? Então, a gente tem que entrar na questão mesmo da comunicação. Você, enquanto profissional, você tem que saber comunicar o que é que está acontecendo e o que vai acontecer. Vamos só fazer um paralelo aqui para a gente entender o que é sensação, o que é sensação e o que é percepção, porque isso a gente viu lá na Gestalt, no primeiro semestre de arquitetura, e aí já deu, né? A gente já esqueceu. Você já esqueceu que eu sei. Já esqueceu que eu sei. O que é sensação? Vamos pegar aqui na mão do coleguinha. Emira, tá sentindo minha mão? Não, Emira não tá sentindo a minha mão. Eu sinto alegria, eu sinto emoção, eu sinto felicidade. Sinto o calorzinho que está aqui. Mas ela não sente a minha mão, ela sente a mão dela em contato com a minha. E eu sinto a minha mão em contato com a dela. Mas eu percebo que estamos aqui, estamos juntinhas, estamos unidas, para sempre, amém. É exatamente isso, a sensação é uma coisa mais íntima, vem de dentro. A percepção, ela vem de fora para dentro. Por isso que existe aqueles casos, por exemplo, que o santo não bate. Ai, meu santo não bateu com a pessoa, por quê? Porque você sentiu ela não, você percebeu que ali existe alguma coisa que não está rolando, que não vai dar certo. Exatamente. E aí a gente tem que trabalhar a nossa comunicação para que a percepção do cliente diante do nosso trabalho seja exatamente aquela que a gente quer, para explicar o que a gente faz e como a gente trabalha. Essa parte da comunicação é muito importante em 2 momentos bastante claros do nosso processo. Primeiro, na prospecção do seu cliente, ou seja, quando você ainda não tem o cliente e aí você está fazendo o seu trabalho de marketing e mostrando o seu trabalho na internet especialmente, e aí você vai explicar isso. E aí você vai mostrar como que você quer que as pessoas percebam o seu trabalho. Um outro momento muito importante é quando você está com o cliente tete a tete aqui, ó. E aí nessa hora você vai voltar a ser didático e explicar novamente como é que você vai atendê-lo e por que o seu trabalho vai fazer diferença naquele momento da vida do cliente. Alguns clientes vão chegar até você já com uma percepção clara do que é
fazer uma reforma, tocar uma obra. E aí ele vai chegar lá, muitas vezes, já falando assim, não quero nunca mais isso para minha vida sem assessoria. Aí você já tem metade do caminho andado que a pessoa já entendeu. A pessoa que já chega com bagagem é ótimo, porque ela já sentiu na pele o que é uma obra. Se a pessoa não tem esse conhecimento ainda, se ela não tem essa bagagem, não ensinaram para ela lá na escola o que é fazer um projeto, fazer uma obra, construir uma casa, por que a gente precisa desses profissionais que envolvem a construção civil, a gente tem que fazer esse trabalho, esse papel de explicar. E aí quando a gente explica o que a gente faz, como a gente faz e quais as soluções e os valores agregados a esse processo de trabalho, começa a ficar mais palpável para o cliente e ele começa a entender o valor do nosso trabalho. Vamos fazer de novo o paralelo com o sofá? Vamos. Quando a pessoa senta lá no sofá, por mais que ela não entenda patavinas de produção de mobiliário, ela sabe que existe uma matéria-prima, ela sabe que existe uma fábrica, que existe um tecido, que alguém tem que montar aquele sofá, que aquele sofá é vendido numa loja, que paga um aluguel, que tem a luz, que tem comissão do vendedor, vendedores, que tem folha de pagamento, porque no geral isso tudo é mais óbvio para as pessoas. Acontece que quando a gente vai vender um serviço, o cliente que está ali propenso a comprar o seu serviço, nem sempre é claro para ele que todo esse processo de produção também existe na prestação de serviço, de qualquer área que seja, na verdade. Então é importante que a gente deixe claro, porque muitas vezes o cliente não entende como que se faz a construção de um preço. E a gente tem que explicar que, de fato, tá vendo esse espaço aqui, cliente? Existem custos. Existem pessoas que trabalham, existem softwares que precisam ser comprados, existe uma série de despesas que precisam ser cobertas pelo produto que eu estou te oferecendo, que é um projeto. Que parte dele é palpável, porque eu vou te entregar um caderno de especificação, mas parte dele não é palpável, porque ela está no campo das ideias, das concepções e da criação. E aí você vai pagar tanto pelo produto que eu vou te entregar no final, mas você também vai pagar por essa qualidade, essa capacidade que este escritório tem de entregar soluções para você. Cabe a gente também explicar que estas despesas são compostas não só de boletos que chegam no final do mês para se pagar, mas existe toda uma bagagem de experiência naquela equipe que é capaz de entregar uma solução de qualidade para ele, que tem que ser valorizada e que tem que ser remunerada por aquele serviço que está sendo oferecido. Então, tudo isso faz parte da composição de um preço de trabalho. Você que está aqui olhando assim, falando, Nimira, está muito confuso isso. Calma, no módulo de finanças, a gente vai destrinchar isso em números, tá? A gente está falando aqui, neste momento, só dessa concepção para que você saiba vender o seu trabalho. Na parte de finanças do curso, a gente vai falar de composição de preço com A, B, C e D. Fica calmo. É importante a gente frisar aqui que a responsabilidade de passar essa informação para o seu cliente é sua, porque o produto, o serviço é seu. Então, não adianta chegar e falar, não, porque a crise tá brava, eu não tô pegando projeto porque ninguém tá podendo agora. Não, não é por aí. Muito da sua comunicação vai se refletir na sua capacidade de vendas. E outra coisa importante, isso que a Jennifer falou, em outras palavras, também é conhecido como empatia. Exatamente. Se coloca no lugar do cliente. Quando você vai contratar um serviço que você nunca contratou antes, você sabe como é que funciona? Não sabe. Muitas vezes aquele cliente que está na sua frente é a primeira vez que ele está sentando na frente de uma arquiteta. E aí você está lá olhando para ele e achando que ele tem obrigação. O cliente tem que saber. O cliente não, essa frase, se você usa essa frase, presta atenção. O cliente tem que saber que não é hora. Não, o cliente não tem que saber. Você que tem que contar. E aí você deve estar se perguntando assim agora, tá, mas o que branding tem a ver com isso? Né? Na verdade, como a gente olhou lá atrás que o branding é a gestão da sua marca, você precisa saber que toda marca ela tem algo a vender. Esse algo que você está vendendo não é arquitetura, tá? Nem é design de interiores, tá?
Isso é o universo que você está inserido. O que você vende, além do seu serviço, é o seu projeto, a sua qualificação, é a sua capacidade de lidar com pessoas, é a sua capacidade de resolver problemas, é a sua capacidade de entender a necessidade e a dor do seu cliente. É dor, tá? Vamos focar nessa palavrinha porque é dolorido e a gente precisa deixar a dor cumprir o papel dela, que é doer. Mas é dor. Então entenda que a pessoa que está à sua frente, que te procurou, ela está sofrendo, ela está com algum problema e você está ali para resolver. Ele não é obrigado a saber tudo aquilo que você se propõe, até porque será que você chegou e falou para ele exatamente o que é que você faz? Quais são os passos que você dá dentro dentro do projeto, dentro de todo o processo de prestação de serviço? Então, assim, mais uma vez, a responsabilidade é sua e isso faz parte, sim, da gestão da sua marca. Você precisa ter isso muito claro para que o seu cliente possa entender exatamente o que você faz e o que você se propõe a entregar. E o que ele está comprando no final das contas. Exatamente. Por que aquilo que ele está comprando tem aquele valor? Por que ele quer aquele escritório e não o escritório do lado? Isso daí faz parte dessa capacidade de comunicar o seu branding. Inclusive, assim, até abrindo um parênteses, para não ter mais aquela frase célebre, mas eu não tenho isso no meu contrato. Mas você sabe o que você está fazendo para você colocar no seu contrato? Isso tem que estar muito claro não só para o seu cliente, mas para você também. Né? Então, se você chegar e falar, não, eu faço projeto, tá, mas o que está dentro do projeto? O que envolve? Quais são os serviços que estão dentro do seu produto? E aí você vai ver lá no capítulo de projeto todas as etapas que compõem uma entrega, produtos de uma entrega de qualidade em arquitetura. E aí você vai adaptar isso para a sua realidade, porque também o que eu faço não é aquilo que você tem que fazer necessariamente. Inclusive, a gente pode estruturar o nosso escritório com base naqueles serviços que a gente gosta de fazer. Jennifer não vai oferecer para o cliente dela a administração de obra. Jamais. Você já viu no vídeo. Eu posso oferecer uma fuga. Eu dou uma carona. Ela não vai oferecer esse serviço. Então, dentro dos serviços que ela oferece, como que são as entregas? Quais são os produtos? Destrincha isso para o cliente para ficar mais palpável. E na sua comunicação pré-prospecção do cliente, ou durante a prospecção do cliente, você vai comunicar todos esses valores que envolvem aqueles produtos que você vai entregar fisicamente para o cliente. Deu para entender? Coloca aqui nos comentários para mim se ficou mais claro. E se você agora tem um pouquinho mais de... consegue entender um pouco melhor se essa relação com o cliente é um pouco mais leve. Porque muitas vezes a gente joga para o cliente essa responsabilidade que não é dele, é nossa. E às vezes a gente não consegue ter uma relação boa com o cliente, achando que o cliente está entrando, se posicionando em momentos errados, ou fazendo muita... questão de alguma coisa. Fazendo muita questão de alguma coisa num momento que não deveria, ou de uma parte do projeto que não é sua responsabilidade, mas às vezes ele não sabe disso. E cabe a gente comunicar isso, ok? E às vezes também o que pode acontecer é que às vezes a gente está na defensiva, a gente já entra na defensiva, porque a gente já tomou tanto. Então também tenha um pouquinho de amor no seu coraçãozinho aí, por você mesmo. Você ouviu um monte de coisa agora e tem por mim também agora, porque às vezes eu falei e você falou assim, mas não é bem assim, porque na verdade aquele cliente, aí é a coisa defensiva. Então tenha... Hashtag paz. Tenha tranquilidade de saber que outros virão e que pra frente tem muito... Essa hashtag, ela é uma hashtag constante na Arquitetura Trabalho. Claro. Jennifer já foi aluna, Jennifer sabe. Ui. Outros clientes virão. Sempre que der um ruim muito grande, você sempre pensa isso. Outros clientes virão. E aí cabe a você construir essa nova comunicação, corrigir o que precisa ser corrigido no seu branding daqui para frente. Usa a experiência que você tem para construir o profissional que você é. Mas não fica focando e tendo essa defensiva eterna para trás. Não, e saber que a gente aprende no amor e na dor. Então, assim, veio coisa ruim? Ótimo! Ótimo! Mas veio pra gente aprender. Eu tenho uma frase maravilhosa que eu adoro. Como é que é? Tem horas que a gente acerta e tem horas que a gente aprende. Então, assim, a gente não
Erra, mas assim, a gente tem que entender que esses erros que acontecem fazem parte da construção de toda a nossa marca. E quando eu falo marca, eu não estou falando só do logo, não. Eu estou falando da sua marca mesmo, da sua marca pessoal, da marca do seu escritório, de tudo que você vai deixar como memória para o seu cliente. Então, se você está aqui no YouTube e quer ver mais o que é esse negócio, essa aqui é a aula número 7 já do módulo de branding. E vem mais 3 módulos de gestão pela frente. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo estão todas as informações. E você que está na plataforma, até a próxima aula.